Olá, meus amigos, professor Bruno Oliveira, Direito Eleitoral na área. Bom, nós vamos tratar hoje de um assunto muito importante quando nós tratamos sobre sistemas eleitorais. Na aula sobre sistemas eleitorais, nós trabalhamos com os conceitos de quociente eleitoral e quociente partidário, principalmente quando a gente vai abordar qual sistema eleitoral? O sistema eleitoral proporcional. Nós aprendemos que o sistema eleitoral proporcional ele será adequado para determinados cargos, né? Então, nós temos os representantes do legislativo, exceto o senador, porque o senador nós sabemos que ele é eleito pelo sistema eleitoral majoritário. Então, o sistema proporcional vai englobar os deputados estaduais e federais e também, no âmbito municipal, os vereadores. Então, para a escolha desses candidatos, quem vai nos representar tanto na Câmara dos Deputados, na Câmara Legislativa, na Assembleia Legislativa, perdão, ou nas câmaras municipais, nós temos que fazer o cálculo chamado de quociente eleitoral e quociente partidário, porque nós estamos falando de um sistema denominado sistema proporcional, ok? Quando nós falamos em sistema, portanto, proporcional, nós, conforme nós observamos, nós temos com base aí os cargos legislativos, tanto âmbito federal, estadual ou municipal. No âmbito federal, nós não podemos esquecer que nós estamos nos referindo aos deputados federais. Já no âmbito estadual, os deputados estaduais e nos municípios, os vereadores. Ok? A única exceção, nós já abordamos, é o chamado senador, porque ele é eleito pelo sistema majoritário. Isso já foi bem claro na aula que nós tratamos a respeito deste assunto, né? Muito bem, para que nós possamos calcular quantas vagas cada partido político ou coligação terá direito dentro de uma eleição, nós fazemos os cálculos do quociente eleitoral e quociente partidário. Então, suponhamos que o município X tenha 10 vagas a serem disputadas para vereador. Quantas vagas cada partido político ou uma coligação terá direito? Lembrando que a coligação, que é a união de 2 ou mais partidos, no processo eleitoral funciona como um único partido, ok? Então, quando nós falamos de quociente eleitoral, o cálculo que deve ser feito é justamente... Deixa eu voltar aqui, acho que eu passei. Isso, olha só. No quociente eleitoral, a gente define pegando todos os votos válidos de uma eleição. Então, muito cuidado. Eu estou falando de votos válidos. Se eu falo votos válidos, serão excluídos os votos brancos e os votos nulos. Então, veja que eu estou falando de votos válidos. Portanto, brancos e nulos serão excluídos desta contagem. Então, eu pego o número de votos válidos daquela eleição e vou dividir pelo número de vagas a serem disputadas. Então, perceba, quociente eleitoral, número de votos válidos pelo número de cadeiras em disputa. Não esquece, hein? Quociente eleitoral, primeiro passo, número de votos válidos pelo número de cadeiras em disputa. Neste cálculo, veja só, vai nos apresentar um resultado. E para esse resultado será desprezada a fração, né, os décimos, centésimos, se igual ou inferior a meio. Portanto, vamos imaginar que dá um quociente eleitoral de 200,4. Se for igual ou inferior a meio, nessa situação, nós vamos o quê? Desprezar a fração. Então, fica 200 como quociente eleitoral. Porém, se for 200,6 até 200,9, nós vamos equivaler a 1. Então, neste caso, 200,6 será 204.
1. Então, no quociente eleitoral, anote aí, nós temos a questão da desprezo à fração se igual ou inferior a meio e equivalo a 1, vou equivaler a 1 se superior a meio. Tudo bem? Feito o cálculo do quociente eleitoral, agora nós temos que definir quantas vagas cada partido político terá direito. Ok? Então, isso nós chamaremos de quociente partidário. Então, o conceito de quociente partidário, ele vai nos definir quantas vagas caberá a cada partido político ou coligação. Tudo bem? Então, neste cálculo que nós vamos fazer, veja só, nós vamos também dividir, só que agora não é o número de votos das eleições, é o número de votos válidos daquele partido ou coligação e vou dividir pelo quociente eleitoral que nós já encontramos. Então, eu pego o número de votos válidos do partido ou coligação e divido pelo próprio quociente eleitoral. Neste caso, atenção, vou desprezar a fração de qualquer forma. Tudo bem? Mesmo se for inferior ou igual a meio ou superior a meio, nós vamos desprezar a fração. Para você constar e verificar essas informações, se dirija ao artigo 108 do Código Eleitoral. Então, quociente partidário, número de votos do partido pelo quociente eleitoral. Tudo bem? Olha só, pessoal. Suponhamos que nós estamos tentando preencher 10 vagas, mas na hora de fazer o cálculo do quociente partidário, a gente consiga preencher só 9. Portanto, falta ainda uma vaga. Então, nós partiremos agora para fazer o cálculo das sobras. Como que é feito o cálculo das sobras? Eu pego ainda o número de votos válidos nominais e de legenda. O que é um voto nominal? A candidato, diretamente, ou a legenda partidária, certo? Então, eu pego o número de votos desse partido ou coligação e vou dividir pelo número de candidatos que aquele partido teve direito, por enquanto, somo mais um. Então, suponhamos que o partido A, nós, na hora de fazer o cálculo do quociente partidário, ele tem direito a 2 vagas. Só que ainda falta a gente descobrir de quem que vai a 10ª vaga, certo? Então, eu vou pegar o número de votos desse partido, divido por 2 vagas que ele já tem e somo mais um. Então, na verdade, é o número de votos dividido por 3. Faço isso para todos os partidos, para essa distribuição dessa primeira vaga. Neste caso, feito isso, nós vamos identificar qual desses partidos tiveram a maior média. Aquele partido com a maior média será destinada essa vaga que sobrou. Tudo bem? Professor, não entendi nada. Já imaginei. Por isso, eu trouxe um exemplo para a gente praticar. Prestem atenção. Nós estamos agora pensando no município X. Nesse município X, suponhamos que sejam vagas para vereador, serão disputadas 10 vagas. O partido A teve 500 votos, o partido B, 1.000 votos, o C, 3.000 votos, partido D, 1.500 votos. Suponhamos que votos brancos nós tivemos também 500 e votos nulos nós tivemos 400. Para calcular o quociente eleitoral, que é o primeiro passo, nós podemos considerar esses votos? Não. Então, quantos votos nós tivemos nessas eleições? 1.500 mais 3, 4.500, mais 1.500, 6.000 votos. Então, o primeiro passo é descobrir o quociente eleitoral. Então, nós pegamos o número de votos e dividimos pelo número de cargos em disputa, cadeiras em disputa. Nós encontramos nesse cenário 600, que será o nosso quociente eleitoral. Feito isso, nós partimos para o segundo passo. No segundo passo, nós vamos definir agora o chamado quociente partidário. Então, veja, se o quociente eleitoral era 600, o partido A ele teve 500 votos. Ele alcançou esse quociente partidário? Perdão, ele alcançou esse quociente eleitoral? Ele terá direito a alguma vaga? Infelizmente não. Por isso eu já risquei ele aqui. Ele não atingiu o mínimo de votos, portanto, ele está excluído. Vamos para o partido B. Então, para definir o quociente partidário, pegamos o número de votos que ele teve, divido pelo quociente eleitoral, nos apresenta o cálculo de 1,66.
para quociente partidário, desprezo a fração. Então, o partido B, por enquanto, tem direito a uma vaga. Ficou claro? No partido C, ele teve 3.000 votos. Dividido pelo quociente eleitoral, será destinado a esse partido C, por enquanto, 5 vagas. E o último partido, que é o D, ele teve 1.500 votos. Dividido pelo quociente partidário, deu o resultado de 2,5. Fração, desconsidero, por enquanto, 2 vagas. Se somarmos, veja, 1 mais 5, 6, mais 2, 8. Mas espera aí, quantas vagas são? 10. Portanto, nós temos quantas sobras? 2. Por isso que o professor querido de vocês acrescentou 2 colunas. A primeira coluna para a sobra 1 e a segunda coluna para a sobra 2. Para fazer o cálculo da sobra 1, o que nós fazemos? Pegamos o número de votos que o partido B teve e divido quantas vagas que ele já tem direito? 1. E somo mais 1. Então, 1.000 dividido por 2, 500. O partido C, ele teve 3.000 votos, divido por 5 vagas que ele já teve, somo mais 1. Então, 3.000 dividido por 6 dá 500. Mesmo resultado do B. Esquece isso aqui por enquanto. Vamos ao D. 1.500 votos, dividido por 2 vagas, mais 1. 1.500 dividido por 3, 500 votos. E agora, para quem que vai essa primeira vaga de sobra? Se todos empataram. Aí nós temos uma jurisprudência que nos traz o seguinte: empatando-se as médias, no cálculo das sobras, a distribuição desta vaga será para aquele partido que teve o maior número de votos nominais. Então, imaginemos, votos nominais, imaginemos que só tenhamos votos nominais aqui, tá? Então, suponha que esses 3.000 votos sejam nominais, não tenham votos de legenda. Veja que o partido C teve o maior número. Então, a ele será destinada essa sobra de número 1. Então, portanto, ele terá 6 vagas. Ok? Vamos agora fazer o cálculo. Se nós temos 6 vagas, mais 1, mais 2, deu 9. Falta ainda a 10ª vaga. Para o cálculo da sobra 2, eu faço a mesma história. Pego o número de votos do partido, divido pelo número de vagas que ele já tem, mais 1. Aqui deu 500. Permaneceu o mesmo cenário anterior. O partido C vai ser diferente. 3.000 votos, agora ele tem direito a 6 vagas, mais 1, que é a regra, 428, que deu a média. E o D, 1.500, é da mesma coisa, né? Era 500, porque não teve nenhuma alteração. Aí nós prestamos atenção aqui. Agora temos que ver a maior média. Só que o partido B e o D teve o mesmo número, 500. Aquela jurisprudência que nós tratamos. Empatou, número de média, veja o partido que teve o maior número de votos nominais, que são votos a candidatos. Suponhamos que foi o D, 1.500 aqui de votos nominais. Então, ele será destinado à 10ª vaga. Vamos ver se completou? 3 vagas, mais 6, 9, mais 1, 10. Conseguimos distribuir todas as 10 vagas. Perfeito? Vamos agora para encerrar com 3 jurisprudências. A primeira foi uma consulta feita à Coordenação Geral de Informática do TSE e disse o seguinte: para o cálculo da média, deverá ser considerada a fração até a 14ª casa decimal. No caso de empate, considerar-se-á o partido com maior votação. Havendo empate, considere com maior votação. Isso que é importante, até a 14ª casa decimal ainda será considerado. Se ainda houver empate, aí nós partimos para o partido com maior votação. A jurisprudência 2 do ano de 94, ela diz o seguinte: ela versa sobre o empate de médias entre as legendas, aí corrobora para nós. A jurisprudência do TSE tem sido no sentido de que, no caso de empate das médias entre 2 ou mais partidos, que foi o caso que nós fizemos no caso concreto, fictício, na verdade, considerar-se-á o partido com maior votação. Veja, tem uma outra situação, pessoal. Se houver empate, até vamos voltar aqui. A regra contida no artigo 110 do Código, que estabelece que, em caso de empate, haver-se-á por eleito mais idoso, refere-se a empate na votação nominal do candidato de um mesmo partido. Veja, vamos supor que o partido A
fizemos todo o cálculo e tem direito a 2 vagas. Aí dentro do partido A, nós vamos observar quem são aqueles que terão os 2 que vão preencher. São os mais votados. Só que o João e a Maria foram os mais votados com o mesmo número de votos. Se houver empate, será o mais idoso. Tudo bem? Então, o critério presente no artigo 110 do Código se refere a isso. E para a gente finalizar, agora de 2001, diz o seguinte: terceiro critério de desempate. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a regra do artigo 110 não se aplica à hipótese de empate entre partido ou coligações. Claro, nós estamos tratando no artigo 110 do empate dentro do partido, porque aí nós vamos considerar o mais idoso. Tudo bem? Então, nós aí limpamos o assunto de quociente eleitoral e quociente partidário. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, me procure pela página que está na parte superior do seu vídeo, www.facebook.com/concursos eleitorais. Tudo bem? Grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo, até a próxima dica. Tchau, tchau.